Vou começar mais um vídeo, e falarei das semeaduras espirituais, falarei dos dois reinos espirituais que operam na Terra, irei falar das leis do mundo espiritual, que são a lei da maldição do pecado original, a lei mosaica, a lei da graça, a lei da maldição através da feitiçaria sendo hereditária ou normal. Falarei como o pecado tira a imagem e semelhança de Deus nos homens. Irei falar da traição humana e a traição contra o próprio Cristo. Falarei de como Deus revoga as leis no mundo espiritual. Irei falar das bruxas e os seus poderes do ocultismo. Falarei das bruxas da água, do fogo, da terra, do ar e sobre os espíritos malignos. Irei falar das falsas profecias que se cumprem. Irei falar da minha experiência que tive ao visitar as instituições do Império de Satanás. Falarei dos demônios que estão por detrás da política. Irei falar do grande poder que a ONU tem no mundo. Falarei do pacto da Apple. Começarei falando das leis das semeaduras espirituais. A lei da semeadura. Alguém já plantou uma semente, e viu ela dar muitos frutos quando se tornou uma árvore. No mundo espiritual, o pecado é igual a uma semente que é plantada. Uma pessoa que mata, esquarteja e faz pacto com o diabo se tornou uma das piores pessoas do mundo. De repente essa pessoa se converte. Jesus apaga os seus pecados. O mundo espiritual que enxergava aquela pessoa como uma das piores, passa a ver como uma pessoa pura e justificada. Uma semente dá muitos frutos para o mundo espiritual. Uma pessoa que trabalhou para sustentar a sua família, deu boa educação e ainda ajudava as pessoas em suas necessidades. Essa pessoa morre e foi para o inferno por não aceitar a Jesus, e sofre grandes tormentos, porque essa pessoa está sofrendo tanto. Se era boa, ela plantou uma semente do mal no mundo espiritual. Essa semente é por não se converter, não reconhecer Jesus como seu Salvador. Essa única semente que ele plantou, irá dar muitos frutos na eternidade, e ele terá que colher. Ele fez mais o bem na sua vida, e o seu erro foi não se converter. Se Jesus deixasse todo mundo se salvar pelas suas próprias forças não se convertendo, ele não teria vindo para morrer na cruz. Os seres humanos se exaltariam por praticarem o bem, e cometeriam o pecado por se engrandecerem. O que temos que entender, não é a bondade da pessoa que prevalece se esquecendo de Jesus. A questão é que herdamos a herança genética de Adão, e carregamos o seu sangue de pecado na nossa veia. Precisamos nos converter, para que o sangue de Cristo purifique a natureza de Adão em nós. Não há salvação sem a graça. Temos que nos converter para que a graça nos justifique. Por mais que vivamos uma vida separada do mundo, o mundo espiritual sempre irá achar falha em nós, por causa da herança de Adão. Mas se o sangue de Jesus cobrir essa falha, o mundo espiritual nos enxerga como perfeitos e não encontra falha. A lei da semeadura no mundo espiritual multiplica o castigo. Uma pessoa do coração bom que não faz mal a ninguém, e tem o vício do alcoolismo na qual ele se tornou vítima. Essa pessoa morre, e quando chega no inferno, sofre várias torturas como se fosse o pior assassino. Qual era o pecado desse homem para sofrer grandes torturas? Ele só era um alcoólatra. Essa única semente que ele plantou. O mundo espiritual enxerga o alcoolismo como algo do mal. Essa única semente do mal que a pessoa plantou, irá virar uma árvore, e dará muitos frutos que ele irá colher. Traduzindo, se ele morrer no alcoolismo, irá colher os tormentos. Uma pessoa que praticou apenas um pecado, ela não colherá uma tortura, mas várias torturas por aquele pecado. Uma pessoa que tem dois pecados, exemplo, o pecado do vício do cigarro e o pecado da prostituição, ao morrer, irá sofrer pelos dois pecados. Cada pecado é multiplicado por várias torturas. Exemplo, o pecado do vício do cigarro irá colher em multiplicação de torturas, e o pecado da prostituição colherá em multiplicação. Tudo no mundo espiritual é exagerado. Quando eu falei dos nossos sentidos que ficam muito aguçados, é porque o mundo espiritual os aumenta. Cada pecado equivale a várias torturas. Então, quanto mais pecados a pessoa tem, mais sofrerá. Exemplo, uma pessoa que cometeu 10 pecados, é só multiplicar cada pecado por 100 torturas. Cada pecado vale 100 tipos de torturas. A pessoa sofrerá 1000 tipos de torturas. Isso sem parar, e por toda a eternidade. No nosso mundo,
As leis dos homens não irão dar o castigo justo por uma pessoa que tirou uma vida, o bem mais precioso. No Brasil, a pena para o homicídio é 20 anos. Com o bom comportamento diminui a pena, e a pessoa é livre. Qual é o preço de uma vida para a pessoa ter 20 anos de prisão? Uma vida tem um valor infinito. Primeiro, pelo sangue de Jesus que derramou por ela, e segundo, é a criação mais importante de Deus na terra. Ele criou a sua imagem e semelhança. Passou no jornal, um psicopata estuprou e foi preso, e um ano depois foi solto, e continuou a praticar o ato e até matou. As leis dos homens são brandas, já as leis espirituais, ele irá sofrer por todos os seus pecados porque Deus é justo. Os políticos roubam o dinheiro público, e não são presos por serem poderosos. Têm dinheiro para comprar as suas liberdades. Isso prova que as leis dos homens não são suficientes para punir, mas as leis de Deus sim. A pessoa nasceu e só fez o bem, mas não aceitou a Jesus, morreu e foi para o inferno. Só de não se converter plantou a semente do mal, e irá colher em multiplicação. Deus foi justo, porque a pessoa nasceu debaixo da maldição do pecado e não se converteu. Herdou o pecado de Adão e não quis a justificação desse pecado original. Só de ter a herança genética de Adão, já vai colher os sofrimentos no inferno. E a pessoa que praticou vários tipos de pecado e foi um monstro na terra, terá a mesma medida de sofrimento de uma pessoa boa que foi para o inferno por não aceitar a Jesus. Foi igualmente eu disse, cada pecado que a pessoa comete, irá pagar por cada um deles. Quanto mais pecado cometer, mais sofrimento terá no inferno. É a lei da semeadura espiritual. Quanto mais semente se planta, mais árvores vai ter. Quanto mais árvores, mais frutos a colher. O ladrão na cruz que se arrependeu dos seus pecados nos seus últimos momentos, o que ele fez de especial para herdar o céu, só dele aceitar a graça que foi oferecida ao mundo inteiro, ele já herdou ao céu, e recebeu essa herança só por aceitar. Imagina quem fez mais coisas para Deus, vive orando, ganhando almas, praticando a caridade e zelando pela obra. Esses receberão muito mais galardão do que o ladrão da cruz. Se o crente vive orando, ele plantou a semente da oração, e no mundo espiritual, essa semente se multiplica em muitos frutos que ele irá colher, mas não na terra, e sim na eternidade. Aqui na terra ninguém irá lhe dar um Oscar por viver orando. O homem nem irá recompensar você por tudo o que faz por ele. Uma semente de oração se multiplica em vários frutos que receberá na eternidade, que são os seus prêmios. Como o mundo espiritual é exagerado, primeiro dá uma herança celestial para o ladrão só porque se arrependeu, e para quem vive orando, além de ter essa herança celestial que é a sua moradia, ainda receberá muitos prêmios por orar a Deus. E aquele que vive a vida orando, além de plantar a semente da oração, ainda prega o evangelho ganhando almas. Além de plantar a semente da oração, está plantando a semente do evangelismo. Por cada semente plantada irá colher. Nada é de graça no mundo espiritual, nada é em vão. E se plantar a semente da caridade, a semente da paciência, a semente do amor, irá receber os galardões por cada uma. Deus irá dar vários prêmios por cada semente dessa. Uma semente plantada irá colher muitos frutos somente dela. E se plantar outra semente também irá colher muitos frutos dessa também. Mateus 19 verso 29. Também todos aqueles que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras por causa do meu nome, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Primeiro, que esse versículo não está mandando deixar a família, que é um projeto que Deus estabeleceu na terra. Nesse versículo, está dizendo que se alguém deixar a sua família em casa e sair pregando o evangelho, está provando que Deus é o primeiro em sua vida. Sair para terras longes, sacrificando o conforto familiar e o carinho deles para padecer por amor a Cristo. Só de Jesus está em primeiro lugar, herdará a vida eterna, e receberá 100 vezes mais, que é o galardão. Tudo o que fazemos por amor a Jesus, iremos receber 100 vezes mais. Quem se dedica em oração sacrificando o seu tempo, faz isso por amor a Jesus. Se prega a palavra e ajuda o necessitado, faz isso por amor a Jesus em primeiro lugar. Isso explica que ele está em primeiro lugar em sua vida.
e cada semente que plantar, irá receber 100 vezes mais por cada uma semente. Se plantar 10 sementes, irá colher 100 prêmios por cada uma semente, ou seja, receberá 1000 prêmios. Quanto mais sementes plantar, colherá muito mais frutos. Se uma semente dá muitos frutos, imagina várias sementes. Se plantar uma semente boa, plantará 100 prêmios que receberá na eternidade. E quem planta uma semente mal, receberá 100 tipos de tormentos na eternidade, porque é a lei da semeadura. Você colhe o que planta, para o lugar da eternidade que vai a alma, ali colherá. É importante que renunciemos o pecado e não plante nenhuma de suas sementes, e só querer plantar as boas sementes que a Bíblia manda. Salmos 37 verso 27, desvia-te do mal e faze o bem, e sempre terás onde morar. Falarei dos reinos espirituais que operam nessa terra. O que é um reino? É uma monarquia onde existem pessoas morando e prestam serviços ao rei, e obedecem como seu chefe supremo. Tem a figura do rei e da rainha junto com os seus súditos. As pessoas fazem parte desse reinado, e sem elas não existe reino. Não existe um rei reinando em um lugar sem as pessoas para servirem a ele. Um reino sem pessoas, como o rei irá ser servido? O rei terá que servir a ele mesmo e trabalhar duro por não ter os seus servos. Quando se fala reino, sempre vai ter pessoas servindo a um rei. No mundo espiritual, existem 2 reinos apenas, não vários reinos iguais. Muitos dizem, a quantidade de religião em que cada uma tem o seu Deus, não significa que são caminhos diferentes e reinos diferentes. Todas essas religiões que não têm Jesus como centro, servem apenas um rei chamado Satanás. Não existe vários reis, assim como existe o bem e o mal, a luz e as trevas. Somente há 2 caminhos, o da esquerda e o da direita, o caminho largo e o estreito. Você tem 2 alternativas, ou escolhe a Jesus ou as religiões. Mateus 6 verso 24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. As pessoas querem adorar imagens e também adorar a Jesus, querem servir aos seus deuses, guias, orixás e ainda servirem a Jesus o colocando no mesmo nível dessas imagens. Jesus não compartilha sua adoração a esses deuses, ou segue a Cristo, ou segue a todos os deuses que são contra ele. Não pode amar a Jesus e aos deuses, ou você odeia a Jesus, ou odeia os deuses. A Bíblia diz que você tem que amar um Deus, e o outro tem que odiar. Não existe meio termo. Jesus não compartilha nenhuma alma com outros deuses e guias. Existem 2 reinos espirituais, o da luz e o das trevas. Não existe vários reinos. Você terá que escolher qual reino irá participar, o das trevas ou o da luz. Não tem como participar dos 2 reinos e servir os 2 reis, porque o rei da luz, ao saber que está servindo o rei das trevas, irá lançar fora de sua presença e lhe chamar de traidor e espião do mal, que está infiltrado no reino da luz. A sua vida é que determina em qual reino você está. Mateus 13, verso 24 ao 30. Jesus lhes contou outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram, o senhor não semeou boa semente em seu campo. Então, de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram, o senhor quer que vamos tirá-lo? Ele respondeu, não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou a boa semente ao campo, e essa semente semeada nos corações das pessoas, irá transformar em cidadãos do céu que formará o reino. É o que o versículo fala, que o reino dos céus é semelhante a essas boas semeaduras que formará esses cidadãos. Quem aceita essa semente boa, já faz parte do céu, e assim o reino de Jesus é formado na terra. Todas as pessoas que receberam essa semente, agora fazem parte do reino dos céus.
Tem pastores que falam: o reino de Jesus é o céu, não essa terra. Eu digo, se nessa terra não tivesse a igreja, Satanás já tinha controlado a terra, e Deus já tinha destruído esse mundo por não ter a igreja. A oração da igreja tem evitado muitas coisas nesse mundo. Não que a igreja vá evitar a destruição na terra, porque é bíblico que o Apocalipse venha se cumprir, mas a igreja tem adiado os planos de Satanás em controlar o mundo inteiro. O pastor disse que o reino de Cristo é só no céu, então por que em Efésios fala da batalha espiritual, se não existem reinos? Não pode existir a batalha espiritual, porque na Bíblia sempre houve guerra dos reinos, como a guerra da Babilônia contra os reinos que dominaram, como a guerra dos persas e dos gregos. Qual é o objetivo dessa guerra? As guerras significavam controle de territórios, e governar as nações conquistadas e aumentar o império. Assim foi com Alexandre Magno, que conquistou grande parte do mundo, e expandiu o seu reinado. Até na política é assim, mas a guerra é ideológica. Quem é que convence mais o povo e ganhar o voto? No tráfico também é guerra para controlar as favelas, e as grandes empresas também guerreiam entre elas para ganharem os clientes. Exemplo: a Volkswagen contra a Chevrolet, o mercado Carrefour contra o Pão de Açúcar. Todas as guerras são para ganhar os clientes, e a guerra espiritual é para ver quem ganha mais almas. Aqueles que perderem essa guerra, já perdeu a sua alma para o diabo. Tem crentes que desistem de Deus por causa das provas, já perdeu a guerra e entregou a sua alma. E outros deixam a Jesus por causa dos prazeres do mundo, também já entregaram a sua vida. Esse é o verdadeiro sentido de uma batalha espiritual. Em uma guerra alguém perde e o outro ganha, e o prêmio de valor que está em jogo nessa guerra é a nossa alma. E desde o início, quando a serpente fez Adão se rebelar contra Deus, ali Satanás pensou assim: com o pecado, Deus não irá querer a sua criação que tanto ama, irá entregar em minhas mãos. Se existe a batalha espiritual, é claro que existe dois reinos que lutam no mundo espiritual. Se o reino de Cristo não estivesse na terra, não existiria conversão. Ninguém seria resgatado das garras de Satanás, e Jesus não teria derramado seu sangue para nos salvar. O próprio Jesus teve a sua batalha espiritual. Satanás apareceu no deserto, e tentou convencer a ele de desistir da salvação da humanidade, e essa guerra espiritual de Jesus foi transferido para os apóstolos e a igreja, que enfrentam até os dias de hoje. A batalha espiritual existe desde o início do mundo. Quando Satanás se rebelou, ele foi lançado para a terra, e o reino das trevas se formou contra o reino da luz. Satanás, controlando o reino das trevas, declarou guerra ao reino da luz de Deus e aos seus anjos. Satanás declarou guerra contra a criação de Deus, para destruírem e enganarem, colocando para trilharem em caminhos tortuosos. E todos que seguissem o reino da luz seriam perseguidos. E vários profetas foram perseguidos. E quando a igreja começou a existir, a guerra ficou pior, porque o povo de Israel não creu em Jesus e ficou contra ele. Só do povo de Israel não crer na salvação de Jesus, seus pecados não foram redimidos e perderam a guerra. O povo rejeitou o seu Jesus, dizendo: não aceitamos você como nosso rei. A partir daquele momento o rebanho perdeu o bom pastor, e as ovelhas sem quem os conduzissem se espalhou. Mateus 26 verso 31. Então Jesus lhes disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Sem o bom pastor para conduzir os israelitas, eles ficaram como ovelhas sem o seu pastor, e ali Satanás assumiu essa vaga e passou a dirigir esse povo, e Jesus sem essas ovelhas. Ele disse aos seus discípulos: vão por toda a terra e fazei discípulos para mim. Vocês são os responsáveis de formarem outro rebanho para eu ser o pastor. Jesus é o rei, e queria um povo para reinar espiritualmente na terra. O povo de Israel, que seria esse povo, o rejeitou. Mas Jesus preparou os 12 discípulos e disse: preguem para os gentios, quero todas as nações, tribos e de línguas diferentes no meu reino. A batalha espiritual do bem contra o mal nessa terra não pode acabar, porque um povo rebelde desistiu de mim. As nações que não são do povo de Israel serão o meu povo que batalhará nessa guerra espiritual em meu nome. Se o reino de Jesus não existisse na terra,
ele não teria escolhido os 12 discípulos e preparado para a batalha espiritual. Se o reino de Jesus não tivesse na terra, não existiria o seu exército na terra que arriscam as suas vidas para salvar as almas. Os guerreiros de Cristo oram pelos oprimidos, expulsam os demônios e libertam do cativeiro. Isso é a prova que o reino de Deus existe na terra, porque existem os seus representantes, aqueles que levam o nome de Jesus ao mundo inteiro e anunciam as boas novas, e cada pessoa que se converte já faz parte desse reino. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o seu reino. Jesus disse, venha a nós o seu reino. Ali começou a formação do reino da luz através da graça que seria derramada na cruz. O pastor que disse que o reino de Jesus está no céu, eu digo sim, esse reino nasce na terra com os guerreiros que lutam pela causa de Cristo, e quando morrem, irão para o céu, e Jesus governa o reino dos céus ao lado do Pai, e governa o reino da terra espiritualmente junto com os seus santos. Esse reino é espiritual, ele está governando através do mundo espiritual, usando os seus servos e livrando o seu povo. O seu Espírito Santo está capacitando, e as forças das trevas não prevalecem contra esse povo. A prova que o reino de Jesus está na terra somos nós. Lembre que a Nova Jerusalém que o apóstolo João viu descer do céu, não tem ninguém nela, mas para aquela cidade ser um reino, precisa que pessoas morem nela. Sem a presença dos santos, ainda será uma linda cidade deserta sem o seu rei assentado no trono. E quando o rei irá se assentar no trono dessa cidade, quando o seu povo que faz parte do reino da luz que está na terra, entrar nessa cidade, o rei não pode governar essa cidade sem a sua igreja para o servir, e nós que somos a igreja, o reino de Jesus que está na terra, iremos entrar nessa cidade no arrebatamento, e seremos os seus novos habitantes. Depois, quando Jesus derrotar a besta, o falso profeta e Satanás, ele vai olhar para essa terra que será o caos, cheia de pecados. Jesus vai dizer que os santos merecem um reino melhor, não uma terra cheia de pecados, e irá queimar e purificar a terra para que o seu reino possa ficar na terra. Ele irá transformar uma terra de pecado em um reino de luz e santo, e a Nova Jerusalém descerá para a terra depois de ser purificada. Na igreja tem o joio e o trigo. Romanos 9 verso 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Não são todos que fazem parte da igreja e são membros que servem a Deus. Ser membro de igreja é diferente de ser um servo temente a Deus. Em Mateus 3 verso 24 ao 30, diz que o inimigo se aproveitou que os servos de Deus dormiram e semearam o joio, heresias, maçonaria e formadores de grupos para se rebelarem contra as autoridades levantadas por Deus são muitos. O joio foi semeado nos corações dessas pessoas, e transformaram em pessoas más, porque existe uma batalha espiritual dentro das igrejas, membros querendo destruir o ministério dos outros, porque alguém de dentro da igreja deixou o seu coração ser semeado pelo joio, e os que se deixaram semear por esse joio maligno, fazem parte do reino das trevas, e dentro da igreja de Deus, existe uma batalha espiritual do reino das trevas contra o reino da luz. Já não existem igrejas em que a maioria vivia em santidade igual antigamente. O reino da luz é formado com os anjos, e a igreja de Deus tendo Jesus como o rei, título que recebeu do seu pai ao vencer a sua batalha terrena ao passar pela cruz. O reino das trevas é composto de demônios, feiticeiros, bruxas, líderes de religiões que não servem a Jesus. Todos os povos que seguem as religiões pagãs também fazem parte desse reino sombrio, onde Satanás é o seu rei, e todas as pessoas do mundo que ainda não aceitaram a Jesus fazem parte desse reino. E teve uma mulher que me disse: eu não sigo nenhuma religião, como faço parte desse reino? Satanás não é o meu rei não, Deus me livre. Eu disse a ela: só de você viver uma vida de pecado bebendo bebidas alcoólicas e dançando, já faz parte desse reino. Não precisa matar, roubar, só de praticar os prazeres desse mundo, já está fazendo parte desse reino. E mesmo que fosse uma pessoa boa, não bebesse bebidas alcoólicas, não participasse de festas e não fizesse mal a ninguém,
Eu conheço jovens que não saem de casa e só estudam, e não dão trabalho aos seus pais se comportando bem, mas se eu disser que irão para o céu, estarei mentindo. Não é isso que a palavra diz. João 3 verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a condição de ser salvo. Deus não enviou o seu Filho na terra não foi em vão, só por meio dele serás salvo, não por ser uma pessoa boa, tem que crer nele. Crer significa cumprir a sua palavra e viver ela. Quem diz que crê e não coloca em prática, só crê da boca para fora. Nós nascemos debaixo da maldição do pecado original, independentemente de ser uma pessoa boa ou ruim, todos somos falhos. E temos a natureza de pecado que precisa desse sangue para redimir, purificar e cobrir desse pecado. Uma pessoa boa que faz o bem, pode ir para o inferno só porque herdou o pecado original de Adão. Por isso que a conversão é necessária, para que a graça nos livre da condenação. Mesmo que a pessoa seja boa, sem ela querer que Satanás seja o seu rei, ele será por não estar debaixo da graça. Entendam uma coisa, o mundo espiritual não enxerga bondade, ele sabe que ninguém pode se salvar sem o sangue redentor de Jesus, ninguém entra no céu se não for por esse sangue poderoso, ninguém vai ao Pai a não ser por ele. O mundo espiritual enxerga uma pessoa boa que não recebeu a graça como um integrante do reino de Satanás. E se essa pessoa morrer, o mundo espiritual irá abrir um buraco negro para a alma dela entrar. Quando uma pessoa redimida morre, aparece uma luz forte diante dela. O mundo espiritual julga uma pessoa boa que não foi redimida, colocando-a no mesmo patamar de um assassino que matou 50 pessoas. Para esse mundo são pecadores não importando o grau do pecado. Não existem pecados pequenos e grandes. Todos irão para o inferno, e ali no inferno, cada um colherá o mal que plantou. Quem plantou mais maldade irá colher mais sofrimento. Esse papel de julgamento, quem fez coisas piores cabe ao inferno julgar, que dará a punição a cada um segundo as obras que praticou na terra. O joio do mal foi semeado na terra inteira. Os prazeres desse mundo são o joio, as falsas religiões pagãs, que pregam outros deuses e têm as suas filosofias, também semeiam o joio de seus ensinos. As seitas semeiam o seu joio de heresias. Igrejas da prosperidade que usam um versículo da Bíblia e mentem para manipularem, também estão semeando a mentira. A televisão, redes sociais, gamers que ensinam a violência, o sexo e a morte, são uma forma de joio, e canais evangélicos que ensinam o povo a contender e odiar o seu próximo, é uma forma de semear o joio da discórdia. Formar partidos religiosos são os que plantam o joio da divisão, e o joio é uma semente do mal que se multiplica. Se alguém semeou um joio, irá colher muitos deles na eternidade em forma de castigo. Falarei das leis do mundo espiritual, que é a lei da graça, a lei da maldição do pecado original, e a lei da maldição do ocultismo e a lei mosaica. Esse conjunto de leis fazem parte do mundo espiritual. A primeira lei que vou falar é a maldição do pecado original de Adão. Uma mulher pediu oração, porque disse que a sua família estava se destruindo, e ela disse que era maldição hereditária. Todos da sua família não tinham sorte na vida sentimental, nas empresas não passavam de 3 meses e viviam bebendo e usando drogas. Eu apresentei essa família a Deus, porque tenho orado por famílias amaldiçoadas, e Deus tem quebrado o mal. O anjo que acompanha o meu ministério e vai para onde eu vou, tem seguido os meus passos. Ele com a sua espada desembainhada tem cortado toda obra de maldição. Quando eu oro, o anjo desmancha o mal. É claro que quando a maldição é quebrada, eu falo para eles se converterem para não voltar. Quando eu orava por essa mulher e a sua família, Deus revelou que não era maldição hereditária igual ela afirmou. Pensei que fosse uma obra de magia negra, e fiz uma campanha de 7 dias de oração em casa para essa família, e nada mudou nessa família, e 1 mês depois, as coisas ficaram piores. Eu clamei a Deus e pedi uma resposta, porque o mal não foi quebrado,
E o Senhor me disse: não existe magia negra e nenhum ritual de bruxaria para destruir essa família. O mal que está destruindo a família é o pecado. Eles praticam as piores abominações que abrem muitas legalidades em suas vidas. É por causa disso que os demônios estão destruindo a família inteira. E o pecado é a pior maldição que existe, porque foi originada no Jardim do Éden. Para essa maldição, não há oração que venha quebrar, a não ser pelo meu sangue. Qualquer maldição hereditária ou ritual de bruxaria para destruir uma pessoa pode ser quebrada na oração, mas o pecado não pode ser quebrado com a oração de alguém, a não ser pela conversão da própria pessoa. Diga para essa família rebelde que suas orações não podem eliminar o pecado da vida deles, mas eles podem fechar as portas da legalidade se convertendo a mim. Eu passei uma mensagem para a mulher que pediu para orar pela sua família, e apresentei a solução para os seus problemas. Deuteronômio 30 verso 19. Os céus e a terra são testemunhas contra vós, e a vida e a morte, a bênção e a maldição estão diante de vós. Escolha pois a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Esse versículo fala que a vida eterna com as bênçãos são colocadas diante de nós. E também é colocada a morte e a maldição diante de nós, e diz para escolher qual deles queremos. Os céus e a terra são testemunhas quando escolhemos o caminho a seguir. O mundo espiritual sabe quem é luz e quem é trevas. Aquela mulher tinha uma escolha a fazer. No momento em que Deus me mandou entregar a mensagem, através de sua conversão, Deus iria converter a sua família, usando-a como instrumento de conversão no lar. Deus quer fazer dela uma coluna e uma referência familiar para que toda a sua família venha olhar para ela, e ver a transformação que Deus fez em sua vida e se converterem. Mas essa mulher rejeitou o convite, preferindo ficar vivendo uma vida bebendo, fumando cigarro e dançando forró nos bares. E até hoje a sua família vive uma vida de maldição por causa dos pecados. Nem tudo é por causa dos feitiços de magia negra que destrói. Às vezes é o pecado que é muito cruel na vida de quem não quer deixá-lo e o enterrar. Falarei como o pecado tira a imagem de Deus nos homens e coloca outras imagens. O pecado pode colocar a imagem de Adão e também dos animais. Eu já tive visão em que os demônios enforcavam os jovens nas festas matando asfixiados. Demônios tiravam a noção de direção da mente do jovem. Ele se esquecia de como dirigia e batia o carro. Vi na visão um jovem sair da festa e um demônio possuir o seu corpo, e fazia ele se lançar na parede. E esses jovens não morreram por estarem embriagados. E na visão eu fiquei assustada, e orei a Deus dizendo: porque os demônios estão destruindo as vidas desses jovens. E o Senhor me revelou que era por causa do pecado. Deus está irado com essa juventude. O Senhor me disse: eu os entreguei às suas próprias vontades, e deixei os demônios fazerem o que quiserem. Eles escolheram praticar o mal. Romanos 1, verso 21 ao 24. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis, a imagem de Deus imortal. Eles trocaram pela imagem do homem mortal. Significa que eles trocaram a imagem de Jesus, que é a graça da salvação, pela imagem do antigo Adão, que simboliza o velho homem, o pecado original e a rebeldia. E também trocaram a imagem de Deus pelas imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. Os estudiosos irão falar: esse versículo está falando das imagens de esculturas. Eu sei, mas estou passando uma revelação espiritual. Ninguém nos dias de hoje adoram imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis. Estamos na modernidade. A adoração nos dias de hoje é diferente. A revelação espiritual é que eles trocaram a imagem do homem imortal, que é Cristo, pelas imagens desses animais. Tenho visto no mundo espiritual demônios com rosto de aves e corpos humanos. Também aqueles com rostos quadrúpedes como cavalo, touro, lobo e outros. Tenho visto demônios com rosto de crocodilos e serpentes. Esses são híbridos, e cada um controla um tipo de pecado. As pessoas que praticam algum tipo de pecado desses demônios, espiritualmente ficam com os seus rostos de animais como aves, quadrúpedes e répteis. Quem pratica o pecado através da tecnologia, o seu rosto espiritualmente é igual dos demônios alienígenas que controlam a tecnologia, e se tornam os filhos dessas criaturas. Quem pratica o sexo fora do casamento,
Os seus rostos são da pomba gira, ou seja, são mais sedutores nos olhares e gestos. E ainda aprendem tudo com a sua líder. No mundo espiritual é assim: praticou o pecado daquele demônio, aprendeu com ele, então se tornou um filho que herdou o rosto dele e as suas características, porque o filho sempre irá ter o rosto do pai. 1 João 3 verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Interpretarei esse versículo: os filhos herdam os rostos dos seus pais e ficam parecidos com eles em suas obras. Os filhos de Deus praticam a justiça, que é viver a palavra. A justiça justifica os crentes e os deixam justos. A palavra justo, justiça e justificar têm o mesmo sentido. Os filhos do diabo não praticam a justiça, que significa não viver a palavra, e se não viver a palavra, não podem ser justificados por ela. Sem viver a palavra não pode ser justo. Os filhos do diabo não amam o seu irmão, por isso não são de Deus. É o que está dizendo em 1 João 3 verso 10. Se não ama a imagem de Deus criada na terra, que é o seu próximo, como pode ser de Deus se odeia a imagem dele? Quando era bruxa, eu vi um demônio híbrido, parte homem e parte pantera. O seu corpo era de homem, mas o coração não era humano. Seu coração era de fera, e queria despedaçar as pessoas com as suas garras. Crentes que odeiam o seu irmão, já herdaram o coração de animal como desse demônio, desejando o mal do seu irmão. Pelo que eu saiba, quem odeia a humanidade por serem a imagem de Deus é o diabo. Quero deixar um conselho: se apartam da aparência do mal, fujam das guerras virtuais do YouTube para evitarem os escândalos. Quem denigre e persegue um homem de Deus, está denigrindo a imagem de Jesus e perseguindo. Atos 9 verso 13 e 4. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Se alguém lhe falar um segredo, não espalhe. Coloque o segredo daquela pessoa no caixão e enterra para sempre. Nunca comente com ninguém para evitar os escândalos. Voltando a falar dos filhos de Deus e do diabo, no mundo espiritual, os que servem a Deus têm as imagens de Jesus em seus rostos. Olha os rostos dos anjos, que são tão santos que resplandecem. Olha os rostos dos homens de Deus, que reluz a santidade e parecem com os rostos de anjos. Essa é a marca que são filhos de Deus. Nem precisa fazer DNA, é só olhar para as suas faces e saberão que são filhos de Deus. Mas os que praticam o pecado, têm as imagens do velho Adão, que é o homem mortal, e quem se aprofundam em seus pecados, terão as imagens de pássaros, quadrúpedes e répteis, que são piores. Lembrando que Adão no jardim do Éden era maior que esses animais. Se herdar a imagem do homem mortal, que é Adão, não é bom, porque ele simboliza a perdição. Por sua causa o homem foi expulso do paraíso, e perdemos a vida eterna, ganhando o direito da morte e condenação. Adão é o homem mortal. Não podemos herdar a vida eterna de um homem que não é imortal, e perdeu a sua imortalidade por causa de um fruto. Adão perdeu a vida eterna, e não pode lhe dar aquilo que nem ele tem. Um homem que fracassou, não podemos ter a sua imagem em nosso rosto. Mas se não abandonarmos o pecado, teremos a imagem dele, porque os filhos sempre herdam a aparência do seu pai. Quem é filho de Adão, herdará o seu pecado original e perderá a salvação. A imagem dos pássaros, quadrúpedes e répteis, que são piores do que a de Adão, que era superior entre as criações de Deus. Quem herdar as imagens desses animais, ficam irracionais, porque o pecado cega, e quanto mais se afunda nele, mais irracional fica, e faz muitas coisas que uma criança não faria. O pecado deixa pior do que uma criança sem um juízo na cabeça e irracional. Herdar as imagens de animais é se tornar feroz, mau, sem coração e venenoso. Olha o tanto de homens matando o outro. Perderam o juízo ao praticarem essas coisas, ao destruírem as suas vidas. Pessoas matando nas formas mais brutas, esquartejando o seu próximo e arrancando os membros, iguais os muçulmanos fazem. São animais ferozes que perderam a imagem de Jesus, a imagem do homem imortal, a imagem de Jesus que nos redimiu para que tenhamos essa imagem. Só quem é são,
Os filhos de Jesus é que vão herdar a imagem do seu próprio pai. Os filhos de Jesus imitam a ele, não aos fariseus. Por isso que Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Por causa dos seus pecados, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos de seus corações, para a destruição dos seus corpos. Quando orei a Deus perguntando por que os demônios estavam matando os jovens, Deus me revelou que entregou essa geração de jovens rebeldes aos seus pecados, deixando-os ao domínio dos demônios. No verso 25 de Romanos 1, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Eles trocaram o caminho da verdade pelo caminho da mentira, e escolheram a servirem as coisas desse mundo, que são os prazeres, e também a servir os seres criados, que são os demônios. Não esqueça que eles foram os anjos que Deus criou e expulsou do céu. No verso 26, por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. É o que tem nesses bailes funk, e outros lugares de festas com ritmos diferentes. É mulher com mulher, tudo ao contrário da natureza que Deus criou, e todas as práticas de sexo contrário à natureza, que são sexo anal, oral, orgias e surubas, tudo ao contrário à natureza. No verso 27, da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres, e se inflamaram de paixão uns pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Fala de homem com homem nessas festas de bebedeira, é o que mais se encontra. No verso 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Essas pessoas que hoje estão nesses bailes de prostituição, um dia já foram na igreja e desprezaram em conhecer a verdade. A palavra entrou no ouvido direito e saiu pelo esquerdo. Esses se entregaram a uma disposição mental reprovável, que significa que se entregaram ao controle de uma mente cheia de imoralidade, cheia de fantasia decorada pelo pecado, uma mente doente espiritualmente, que é estar distante de ser a mente de Cristo, e através dessa mente irão praticar o que não deve, aquilo que não agrada a Deus. Esses que já ouviram a palavra e não quiseram seguir, os seus dias são abreviados a cada pecado que praticam. O mundo espiritual está tirando os anos que poderiam viver mais pela frente, e a morte se aproxima. Junto com o pecado vêm as enfermidades. Se o salário do pecado é a morte, ele mesmo traz as enfermidades para ceifar as vidas e levar ao inferno. O pecado condena. Não se esqueça, a punição pelos atos de infração irá vir. O pecado que se multiplicou hoje, começou lá atrás através da legalidade de Adão. O princípio da legalidade surgiu com o fruto do bem e do mal, que apresentou dois caminhos para o homem escolher, e através de sua consciência do certo e do errado, e mesmo os homens escolhendo serem retos, eles não tinham nenhum escrito divino para os orientar. Estou me referindo aos escritos da lei mosaica, porque segundo os estudiosos, Enoque escreveu as suas revelações e Melquisedeque também, mas são escrituras de revelações, mais escritura de lei para combater o pecado. A lei mosaica foi a primeira, e sem uma lei para colocar freio no pecado, alguns homens de Deus cometeram pecados pela falta de conhecimento. É o caso de Noé, que amaldiçoou o seu próprio filho. Abraão, o pai da fé, mentiu para o rei do Egito dizendo que Sara não era sua esposa, e Jacó enganou o seu próprio pai, e passou para trás o seu irmão, por não ter uma escrita de leis que combate o pecado na época dos patriarcas. Deus começou a se revelar através dos sonhos, visões, fogo, terremoto, água, e a sua voz ecoava do céu. Deus falava face a face com alguns patriarcas que caminhavam reto diante dele. Falarei sobre a maldição hereditária ou normal lançada através da feitiçaria. Tem pessoas que, ao colocarem em sua empresa, traz tanta maldição com ele que a própria pessoa que o ajudou por ter misericórdia termina saindo. Isso aconteceu com um amigo do meu filho que também é um cristão. Falarei da lei da maldição. Existem duas leis da maldição.
aquela que a pessoa foi atacada por feitiço, e também a maldição porque a pessoa não é convertida. Talvez a pessoa não foi enfeitiçada, mas não se converteu e está debaixo da lei do pecado original de Adão, que também é uma maldição que condena a pessoa ao inferno, e além da pessoa carregar essa maldição, ainda é atacada por feitiços e se torna 2 vezes maldita. Se o crente não viver a palavra, ficará debaixo da lei da maldição do pecado de Adão, e ainda pode ser atacado por feitiços e ficar pior. O rapaz amigo do meu filho viu um rapaz mendigando na rua pedindo dinheiro, e conseguiu colocar o rapaz na empresa onde trabalha, e o amigo do meu filho com uma semana ficou desanimado com o trabalho e saiu da empresa. Eu orei por esse jovem para tentar entender como uma pessoa faz caridade a outra pessoa, e ao invés de ser abençoado ainda mais em seu trabalho subindo de cargo, preferiu sair sem a empresa mandá-lo embora, e Deus me revelou que esse ex-morador de rua foi feito um ritual para ele ficar na miséria. Ele tinha tudo como casa, carro, esposa e filhos, e o feitiço o fez abandonar a sua casa e viver morando na rua pedindo esmola. E esse jovem, ao ajudar, ele interferiu no feitiço de magia, e os demônios se voltaram contra ele e o atacaram com dardos de desânimo. Esse rapaz não era de oração e não tinha as armaduras de Deus. Ele foi bombardeado e saiu da empresa. E o rapaz que entrou na empresa, todo mundo pensou que iria se levantar financeiramente e ter tudo de volta. Deixou o emprego e voltou para a rua, e vive pedindo esmola. Existe a maldição do feitiço ainda na vida dele que não irá deixar prosperar. E se não procurar uma igreja e se converter, o feitiço não será desfeito. O mundo espiritual enxerga ele como uma pessoa amaldiçoada, e não adianta arrumar emprego para ele. A maldição tem que ser quebrada. Os irmãos têm que ter cuidado com a pessoa que coloca em sua empresa. Não estou dizendo que não é para ajudar o próximo, até porque arrumar um emprego para uma pessoa é melhor do que dar uma cesta básica. Estou falando que às vezes não compensa ajudar uma pessoa que não quer ir para a frente, por estar amaldiçoada, e ainda irá comprar a guerra dele contra os demônios. Estejam preparados para isso. Quando uma pessoa está amaldiçoada, ao pisar os pés em sua casa, pode trazer falta de sorte e tudo começa a dar errado, porque a sua casa não é consagrada. Ninguém ora e não transforma o lar em um santuário de Deus, ou uma igreja dentro do lar, e ainda os moradores não estão revestidos e foram contaminados pela maldição. Eu me lembro que uma irmã visitou a minha casa, e as rosas do vaso morreram e o meu gato ficou doente. Eu tive que orar pelo meu gato para não morrer, e orei pela minha casa para que a maldição não contaminasse mais ninguém. Quando orei a Deus, Ele me disse que a maldição não acertou em mim por eu estar revestida, mas a energia negativa circulou em minha casa e eu tive que afastar com as minhas orações. O meu esposo e meus 2 filhos não estavam em casa e escaparam desses dardos. Na época não eram convertidos. Tem pessoas que, independentes de serem crentes ou não, carregam maldição em suas vidas, e aonde colocam os seus pés, deixam até os demônios de suas vidas nos lares. Eu não sei se aquela irmã foi atingida por um feitiço de maldição, ou se a inveja dela fez as minhas rosas morrerem e o meu gato ficar doente. Enfim, não orei a Deus para saber o que foi o motivo desses acontecimentos, mas essa irmã vivia uma vida morna diante de Deus, por isso carregava maldição sobre ela, esse tipo de maldição que faz as plantas morrerem. Eu me lembro que algumas bruxas da floresta ao praticarem rituais dentro das florestas, as suas magias eram tão malditas, que a vegetação que estava em sua volta morria todas. Falarei da lei mosaica. A lei mosaica só veio para orientar sobre uma lista de pecados que não podiam fazer, porque sacrifício animal não justificou ninguém. Todos erravam, e tinham que sacrificar um animal para aplacar a ira de Deus. A lei foi boa naquela época para frear o pecado, e fazer os transgressores ficarem com a sua consciência pesada e se arrependerem dos seus pecados. A lei acusava os praticantes, não justificava os seus atos, provando que as pessoas eram miseráveis e que precisavam de um redentor. A lei do Antigo Testamento começou com essa aliança, com o sangue dos animais, porque é o sangue que dá início às alianças. As ovelhas saudáveis e sem mancha simbolizavam Jesus,
Essa lei tinha que sacrificar os animais sempre, porque eles não eram santos. Se sacrificasse apenas uma ovelha e parasse de matar, o sangue desses animais não podia cobrir os pecados pela eternidade igual o sangue de Cristo. O sangue das ovelhas era temporário, e apenas cobria o pecado e não redimia. Igrejas que querem guardar a lei, não podem deixar de sacrificar as ovelhas, porque esse sistema judaico foi feito assim, e precisa derramar muito sangue, até vir o único homem que derramará o seu sangue uma vez, para não derramar mais nenhum sangue pelos pecados nessa terra. No mundo espiritual é assim, todos os pecados requerem um derramamento de sangue. Na bruxaria, todo o pecado que uma feiticeira faz, o demônio pede sangue, e na graça foi a mesma coisa. Jesus se sacrificou, e o seu sangue deu início a uma nova aliança, e quem insiste em seguir o antigo sistema, está debaixo do sangue de animais que não salva. Quem insiste nessa antiga aliança, rejeita a nova e o sangue do Redentor. Não tem como seguir as duas alianças, ou segue uma ou segue a outra. A do Antigo Testamento perdeu a validade na cruz do Calvário. Gálatas 3 versos 10, 13 e 17. Pois todos os que são obras da lei estão debaixo de maldição, porque maldito é aquele que não consiga praticar todos os mandamentos sem quebrar. João 1 verso 17. A lei foi dada ao intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. João 5 verso 45. Não penseis que não acusareis diante do Pai. Quem vos acusa é Moisés, em quem tendes depositado a vossa esperança. João 3 verso 17. Deus enviou o seu Filho amado para não condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por meio dele. A lei leva o mundo ao juízo, por apontar as transgressões do povo, enquanto Jesus veio para salvar, e não para condenar. O homem é quem escolhe o seu caminho. Romanos 3, verso 19 e 20. Ora, sabemos que tudo o que fala a lei, é para quem está sobre o domínio dela, fazendo esses se calarem, condenando o povo deixando ao juízo de Deus. João 12 verso 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo porque vim para salvar. A lei acusa e Jesus defende, ele é o advogado. Hoje em dia, tem um monte de crentes na internet que apontam os outros e julgam. Mateus 18 verso 11. Ele veio para salvar os perdidos, e não para condenar ninguém. 1 João 4 verso 14. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo, não para condenar ninguém. 1 Timóteo 2, versos 5 e 6. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus. Não é a lei mosaica, não é placa denominacional e nem pastor que é mediador entre Deus e os homens. A igreja é aquela que levará o ímpio até o mediador, e o pastor é aquele que vai orientar o povo a servir o mediador. Mas a Bíblia, que representa o próprio Jesus, guia os passos, porque nela contém a vida eterna. Romanos 5, verso 20 e 21. A lei foi feita para que a transgressão fosse apontada acusando os pecadores, mas a graça foi maior do que as acusações da lei. Quem faz o papel da lei em acusar são os crentes de Satanás. Leia Apocalipse 12 verso 10. Fala que Satanás acusa os crentes, e no livro de Jó 2 verso 5, o próprio Jó é acusado por Satanás. E a internet está cheia de crentes imitando essas obras malignas e julgando os outros. 1 João 2 verso 1. Fala que Jesus é o nosso advogado que defende a nossa vida dos acusadores. Falarei da lei da graça, que também é chamada de lei do amor. Deus cria leis e desfaz as leis. Ele é o Criador do universo. Ele criou a lei mosaica do Antigo Testamento e depois invalidou essa lei, e criou a lei cristocêntrica do Novo Testamento. Jesus desfez a antiga aliança através do seu corpo, ao oferecer como uma ovelha pura ao sacrifício de redenção. Uma nova lei entrou no mundo com apenas 2 mandamentos. Marcos 12 verso 29 ao 31. E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Não há outro mandamento maior do que estes. Quem ama a Deus não peca. Quem ama a Deus renuncia ao mundo. Quem ama a Deus não o deixa pelo mundo. Quem ama a Deus irá se separar das coisas que ele faz pecar, e afasta o Espírito Santo de você. Uma mulher, quando ama o seu marido, não o deixa por nada desse mundo. Assim é a igreja. Quem ama o próximo, não deseja que ele vá para o inferno, então irá pregar o evangelho para ele. Quem ama o próximo não irá ensinar o evangelho da prosperidade que não salva, porque deseja ver a sua alma no céu. Quem ama o próximo quer o seu bem, e não ensinará as doutrinas das seitas. Quem ama o próximo, ao ver ele fraco na fé, não irá criticar, mas irá orar para que se fortaleça na fé e se levante. Amar ao próximo é amar o vizinho que lhe odeia. Amar ao próximo é amar a sua família mesmo lhe criticando. Amar ao próximo é amar o traficante. Amar a sua filha que se tornou uma prostituta. Amar ao próximo é amar os seus filhos, mesmo eles sendo uma decepção aos pais, se destruindo nos vícios. Amar ao próximo é honrar o seu pai e a sua mãe para que vivam, porque quem não honra a mãe que gerou a sua vida, e o pai que também participou de sua geração, pois sem ele a sua mãe não engravidaria. Êxodo 20 verso 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor o teu Deus te dá. O mundo espiritual reconhece essa lei, e os filhos que não honram os seus pais, morrem mais cedo. Quem ama o próximo, ao ver ele caído ao chão, irá estender as mãos para o levantar. Quem ama o próximo, ao ver caído ao chão e ferido, colocará remédios em sua ferida. Lucas 10, verso 25 ao 37. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, e faze da mesma maneira. Amar ao próximo é vê-lo precisando de comida e lhe dar uma cesta básica. Amar ao próximo é ver um morador de rua passando frio e levar um cobertor e um travesseiro. Amar ao próximo é levar uma palavra de conforto e salvação para quem está no presídio ou internado no leito de um hospital. Amar ao próximo é doar roupas para quem não tem. Mateus 25 verso 35 ao 45. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me, estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão, e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos.
Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo é a graça, porque Jesus se entregou na cruz por amor. A graça que não nos deixará perecer no inferno é um ato de amor. Esse foi os 2 mandamentos que Jesus aprovou da antiga aliança. Não adianta fazer igual a essas seitas, que lhe obriga a observar os 10 mandamentos e um monte de coisas. Jesus simplificou isso e disse: o amor, isso já é o suficiente para se salvar. Sem o amor a Deus não se salvará. Sem o amor ao próximo não se salvará. A graça é amor. Jesus nos amou primeiro. E por que não podemos amar quem nos ofendeu? Jesus amou até o fim um povo que lhe odiou e que mandou crucificá-lo, e mesmo assim ofereceu a salvação. E quem somos nós para não perdoar ninguém, se o homem que não cometeu nenhum pecado e tinha todo o direito de amaldiçoar aquele povo e não fez? Mateus 26 verso 20 ao 29. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12, e enquanto estavam comendo ele disse: Digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes, e começaram a dizer-lhe um após outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do mesmo prato há de me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e o deu aos seus discípulos dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos dizendo: Bebam dele todos vocês, isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Eu lhes digo que de agora em diante, não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Jesus poderia proibir Judas de participar da Santa Ceia, mas não fez isso, e partiu o pão e deu-lhe aos seus discípulos. Naquele momento Judas poderia se arrepender da sua intenção, e participar da Santa Ceia sem aquela consciência. Ali fazia parte do sangue da nova aliança, que significa o arrependimento e o amor. Tem igrejas que proíbem os membros de tomarem a Santa Ceia. Nem Jesus, que é Deus, não proibiu, e mesmo sabendo ainda ofereceu. 1 Coríntios 11, verso 28 a 34. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Quem tem que se examinar é a própria pessoa se está em condições de tomar a ceia, não o homem que gosta de analisar as vidas das pessoas e ainda faz o seu próprio julgamento, ou ouviu alguém falar que aquela pessoa está em pecado, e por essa razão, deixa de oferecer a ceia. E tem gente que se analisa tanto, e nunca toma a Santa Ceia se sentindo indigno. Não faça isso. Peça perdão dos seus pecados e conserte a sua vida. Quem deixar de tomar a Santa Ceia, não irá herdar o reino. É um ato da nova aliança. João 6 versos 53 ao 58. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele, assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não é o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus não menosprezou Judas ali, no momento daquela ceia. Isso é um ato de amor, não fazer acepção de pessoas, só porque ele é um traidor. Jesus não expulsou Judas por saber que ele iria o trair.
e poderia falar mal e amaldiçoar, e desejar que fosse para o inferno, mas não o fez. Jesus amou o seu próximo, da mesma forma que sentimos amor por nós mesmos e não queremos destruir as nossas vidas, temos que ter esse mesmo sentimento ao próximo. Amai o vosso próximo como a ti mesmo. Amar como a ti mesmo. Você ama a sua vida e quer o melhor para você, e não quer nada de ruim lhe aconteça. Assim desejará para seu próximo tudo de bom, e que nada de ruim aconteça. Amar como a ti mesmo, e torcer para que o seu próximo venha vencer na vida, igual você venceu. Muitos crentes recebem bênçãos. Deus lhe ajuda a comprar carro e casa, mas esses crentes não querem que Deus faça na vida de outros irmãos, e ficam torcendo para que os irmãos não saiam da prova. E quando o irmão sai da prova e começa a conquistar as coisas na terra, e ser abençoado da mesma maneira que Deus abençoou o outro irmão, aquele irmão que foi abençoado fica com dor de cotovelo, e fica incomodado porque o irmão conseguiu. Isso se chama egoísmo, e não faz parte do amor ao próximo. Tem pastores que são tão usados pelos dons, e quando um simples membro começa a ser usado da mesma maneira, o pastor fica incomodado e começa a rivalizar com o membro, e tenta barrar o ministério do irmão deixando-o no banco, e não dá oportunidade para ele pregar. O Espírito Santo usa quem ele quer, desde o pastor até o simples porteiro que ninguém dá nada por ele. Se o irmão, por mais simples que seja, é usado tremendamente, é porque ele se preparou para isso em oração. Não tire o mérito dele. O fato dele ser uma pessoa simples, não significa que seja um homem qualquer. Muitos desses vivem orando em suas casas e se preparando para a guerra, e mesmo sendo simples, no mundo espiritual é um dos grandes soldados que assusta os demônios. Tem pastores que não aceitam que nenhuma das suas ovelhas sejam mais usadas do que eles. Mas será que ele está buscando igual a sua ovelha? Será que o pastor está se sacrificando e se santificando igual àquela ovelha? 1 Coríntios 1 verso 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. A humildade não é a pobreza. Tem muitas pessoas que não têm um lugar para morar e são soberbas. Tem pessoas que não têm nada de coisas materiais e só querem ser. Tem egos e exaltações, porque isso está no coração. Pessoas pobres que têm alma de ricos e não tomam café em casa de pobre, e até nojo tem. Eu já conheci pessoas ricas, donos de empresas que são humildes e nunca se desfizeram de mim e do meu esposo por sermos pobres. A humildade não é pobreza, é um estado de espírito, a simplicidade que vem do coração. Seja simples igual uma pomba, não desfaça de ninguém. Na igreja está cheio de crentes que ficam desfazendo do irmão, só porque se veste com roupas velhas, mas não compra um par de roupas novas, ou pedir para os irmãos fazerem uma vaquinha para arrecadarem dinheiro, para comprarem alimentação e roupas que é essencial. Na igreja, os crentes se desfazem daquele irmão só porque não tem cargo na igreja e não dá nada. Talvez aquele irmão é um profeta por buscar a Deus em casa. A igreja não dá cargo, porque eles têm os homens que escolhem segundo os seus critérios de quem dá mais ofertas, e aqueles que têm o maior dízimo. Esses são considerados grandes por terem os maiores cargos. O mundo espiritual não os enxerga como grandes. Eles compraram esses cargos na igreja pelo dinheiro. E tem aqueles irmãos que não têm nenhum dom de Deus, nem em línguas estranhas falam, mas são humildes e têm boa recepção recebendo os visitantes bem. Esses são menosprezados e nem são considerados homens de Deus por não serem usados. Mas esses homens têm qualidades por serem humildes e por receberem as pessoas bem, por provarem que estão satisfeitos com a presença dos visitantes. Isso é amor, e digo que eles são salvos, porque dons são armas de guerras e não salvam ninguém. Tem muitos pastores cheios de egos porque são usados pelos dons, e tropeçam em suas próprias soberbas igual Lúcifer que caiu por ser grande, o maior entre os anjos. 1 Coríntios 13, verso 1 ao 2. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria.
Você pode ter todos os dons da Bíblia, mas sem o amor nada adiantaria, porque o amor é o dom maior, e foi expressado na cruz do Calvário. A graça é um ato de salvação por amor. A lei que vivemos hoje se chama a lei do amor, que foi instaurada no Novo Testamento. Quem critica, gosta de debate, não tem misericórdia, não perdoa, não reconcilia com o seu irmão, não tem amor. Quem faz todas essas coisas de criticar e apontar o erro, é quem se sente maior e melhor do que o seu irmão. Esse tal não tem humildade no espírito. Mateus 11 verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A mansidão não discute e responde com palavras brandas. O coração humilde não critica, e nem aponta os pecados do seu próximo entrando em contenda com ele. E quando agimos dessa forma em meio às chicotadas, e não reagimos por sermos mansos e humildes, Jesus promete que encontraremos descanso para as nossas almas que sofreu esses ataques de perseguição. Muitos crentes ainda não entenderam o que é a lei da graça que chama a lei do amor. Esses ainda estão na lei do Antigo Testamento que é olho por olho e dente por dente. Essa lei da graça ao qual estamos, ofereceu a salvação ao mundo inteiro. E isso é um ato de amor. Oferecer a vida eterna para uma humanidade corrompida. Isso dá legalidade para o amor esfriar. Mateus 24, 12 a 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Os ímpios que destroem as suas vidas nos vícios das bebidas e drogas, antes de vocês amarem alguém, têm que amar as suas vidas primeiro. Amai ao próximo como a ti mesmo. Se não se amam, nunca poderá amar o próximo se estão destruindo vocês próprios. Não têm amor pelas suas vidas e destroem os seus corpos. Assim como a antiga lei foi desfeita, e uma lei melhor foi feita, através do único sacrifício puro e santo que foi capaz de abrir as portas da salvação para o mundo inteiro. As portas estão abertas para quem quiser entrar, a escolha é de vocês. O livre-arbítrio faz parte de querer ou não andar nesse caminho. A lei mosaica obrigava quem era de Israel a observar. Essa nova lei não obriga, não é por força e nem por violência, tudo é pelo amor. O mesmo que desfaz as leis espirituais, pode alterar elas, porque ele é Deus, e antes que as leis fossem criadas, ele já era Deus. Mateus 12 verso 1 ao 8. Naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: Eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: Não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei, que aos sábados os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui, quem é maior do que o templo. Mas se vós soubesseis o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Tentaram condenar o nosso Jesus pelo sábado. Ele disse: Eu sou o Senhor do sábado. Se ele é o Senhor do sábado, ele pode fazer aquilo que quiser. Ele pode desfazer as leis, pois é Deus e não peca. Ele pode desfazer as próprias leis que ele criou e fazer outras leis. Ele não pode ir contra a sua lei, mas pode mudar ela por estar acima das leis que criou e revelou à humanidade. Deus revelou a antiga lei a Moisés e escreveu nas tábuas, e revelou a lei nova inspirando o apóstolo Paulo em suas cartas e os outros discípulos.